Isso é muito polêmico, Luísa Martins, porque o Centrão quer mais dinheiro no bolso durante as eleições. Então tem feito uma mobilização no Congresso Nacional para que haja agilidade e volte às doações privadas. Mas a gente já conhece esse filme. Petrolão. Todos quase os escândalos de corrupção do Brasil nasceram vinculados principalmente a esse tipo de financiamento privado. E aí foi estabelecido o financiamento público no Brasil justamente com esse objetivo. O financiamento público que é um valor altíssimo, mas que ao mesmo tempo evita denúncias mais fortes de corrupção. Uribe, é uma questão realmente muito controversa e que tem mobilizado aí o diálogo entre principalmente o Legislativo e o Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Tem uma ação que foi ajuizada pelo Partido Solidariedade e que pede a volta do financiamento privado de campanha. É uma modalidade de financiamento eleitoral que está proibida há 10 anos por decisão do próprio STF, que entendeu que a doação por empresas, por pessoas jurídicas, ela acabava desequilibrando as eleições e abrindo muita margem para casos de corrupção. Internamente, Uribe, para falar um pouquinho de bastidores, uma ala do Supremo entende que há espaço para uma retomada do financiamento privado, desde que haja algumas limitações. Por exemplo, uma mesma empresa, uma mesma pessoa jurídica não poderia doar para 2 candidaturas concorrentes. Essa seria uma maneira, de colocar esses limites. Outra possibilidade, impedir que a empresa que fez uma doação para um candidato possa firmar contratos com a administração pública caso esse candidato patrocinado seja de fato eleito. Isso seria uma medida aí que seria um meio termo para permitir a volta do financiamento privado, mas evitar casos de corrupção. Essa proibição do financiamento privado, Uribe, lá em 2015, ela veio na esteira da Lava Jato, Na época, a Lava Jato estava ali num auge, tinha muito, isso vinha muito à tona, as doações que foram feitas por empreiteiras e como isso acabou, de acordo com algumas das investigações, corrompendo, de alguma maneira, o sistema eleitoral e criando margem aí para troca de favores. Olha, a empresa doa X, mas ela quer ser beneficiada numa licitação ali na frente. Então, ou quer que o candidato patrocinado por ela apoie, ou vote de alguma determinada maneira em um determinado projeto no Congresso Nacional. Então, isso foi a motivação daquela época. Mas existe uma avaliação também de que o fundo público, o fundo eleitoral, ele acabou não sendo bem aceito pela sociedade, E acabou também que vários dos partidos pequenos, é uma apuração junto com a nossa analista Larissa Rodrigues, os partidos pequenos se viram mais prejudicados porque não dispõem, de uma fatia tão grande desses recursos públicos e isso acaba comprometendo, na avaliação dessas siglas menores, o seu desempenho, nas eleições. Mas essa pressão, digamos, para a volta do financiamento privado, ela tem ido além, nas últimas semanas, desses partidos pequenos. Partidos do próprio Centrão passaram a apoiar esse texto. O próprio Solidariedade entrou com essa ação no Supremo e essa ação foi distribuída para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que deu um despacho no fim de setembro, Uribe, dizendo que não ia decidir de maneira liminar, que isso ia direto para a análise do plenário, mas antes era preciso pedir informações para as partes. Então, foi pedida para a Advocacia Geral da União, que se manifestou contra a volta do financiamento privado de campanha, afirmou que o modelo atual ele deu conta de diminuir esses casos de corrupção e agora está pendente esse parecer da Procuradoria-Geral da República. A gente ainda não tem informação sobre qual vai ser a linha defendida pelo PGR, mas esse vai ser o ponto, a etapa final antes do processo estar liberado para julgamento. E só para concluir, o presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, tenta uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes para essa semana, para tentar pedir ali que essa ação tenha prioridade, seja levada para o plenário para valer. No cenário que o Solidariedade queria, seria para 2026, mas não se pode mudar as regras da eleição a menos de um ano dela acontecer. Então, seria uma mudança nas regras para as eleições municipais de 2028. Nós vamos acompanhar todos os desdobramentos dessa ação.